Olá, meus amigos, estamos aqui, Velocitar, Mogi Guaçu, famosaço autódromo que a gente vem de vez em quando e é sempre um prazer. Vamos gravar alguns episódios do Paito na Estrada e as nossas gravações coincidiram com os treinos dos verdadeiros aí pessoal de pista. Então vou mostrar um pouquinho aí para vocês. Trouxemos alguns carros para o teste, trouxemos uma Cayman GT4, Huracan STO, mas aqui temos carros da categoria GT4 e GT3. Depois vou explicar para vocês um pouquinho o que é essa diferença de GT4 e GT3. Aqui temos uma Cayman GT4 da categoria GT4. É isso que nós vamos esclarecer aí para vocês essas diferenças. Temos também as Mercedes, também uma da categoria GT4 e a outra da categoria GT3. Então o pessoal vem com todo um aparato, cara. É coisa profissional mesmo aí, ó. Telemetria, computador, rádio, som, pneu para ir fazendo as trocas. Os carros realmente são carros de pista, de corrida, super seguros, voltado para isso, né? O carro realmente é carro de circuitos. Isso daqui que vocês estão vendo não é carro de rua que foi preparado para estar em autódromo. Isso aqui foi concebido exclusivamente para autódromo. Então temos aí, vamos pegar o famosão lá aí, ó. Vem cá, famosão, vem. Tem aqui, ó, o Rick, tá aí, amigo de longa data, piloto das categorias. Piloto novato, mas é bom. Vai explicar para vocês um pouquinho aí, tava mostrando, Rick, diferença de GT3, de GT4, das categorias. O pessoal já deu a confusão mental que causa em todo mundo, porque são nomes usados na Porsche, na marca dos carros de rua. Então, nos carros de rua. Então a gente tem a 911 GT3 e tem a Cayman GT4. Daí nós temos a categoria GT3, onde corre Porsche GT3, tem uma GT4. Explica aí, Rick, confusão aí, e o que é uma categoria e outra. Esse aqui é um carro de GT3, um carro que tem uma potência um pouco maior do que o GT4. É um carro a Mercedes já faz esse carro para ser um carro de corrida. Então, todo o trabalho dele de fibra de carbono, aerodinâmica. Então, assim, ele tem essa necessidade de ter o layout de um carro de rua, porque corre na categoria GT, mas não necessariamente ele é um carro parecido com um carro de rua. Já o GT4 é um carro que já está mais próximo do carro de rua. Ele é um carro também preparado pelas fábricas, né? Existe Mercedes, Porsche. Tem a sua versão de GT4. Tem a McLaren GT4. Porém, é um carro que ele está mais próximo do carro de rua por toda a construção dele. Mas freio é diferente, câmbio é totalmente diferente. Segurança é diferente. A segurança, o roll cage interno do carro. Então, assim, são carros realmente de corrida. São carros que muita gente pergunta, pô, mas como é que você faz se não anda na rua? Não dá para andar. Esse carro não é homologado. Para começar, proibido. Esse carro não é homologado para rua. Proibido o carro não emplaca, não tem documento. Isso daí não existe. É carro para autódromo mesmo. Então toda marca, como o Rick estava falando, toda marca tem seu GT... Não toda marca, né? Mas vamos lá, as mais famosas, Mercedes... eu acho que as marcas dos carros esportivos, dos super esportivos, tem a sua todas versão. têm, né? Ferrari, Lamborghini, a Audi, a Bentley, como a gente estava falando há pouco, o Bentley tem, Mercedes, Porsche, BMW... Enfim, eu acho que Ferrari já falamos, eu acho que todas essas super marcas assim, de carros esportivos... Tem a sua versão de GT3 e a sua versão de GT4. O Rick, outra coisa, e aonde são as corridas? Qual que é o calendário? Quantas corridas por ano? Endurance, não endurance? Fala mais um pouquinho disso daí pra gente. No Brasil a gente tem um campeonato de endurance, que é o Imperial Endurance, que é o campeonato do qual a gente participa, eu e o Pacheco. A gente começou o campeonato com o GT4, mas agora a gente está querendo fazer um upgrade, já estamos treinando com o GT3. É o primeiro treino, gente, primeiro treino deles. Não, a gente já está apaixonado por esse carro. Com a GT3 e a gente leigo chegou aqui, duas Mercedes iguais. Eles, não tem nada igual, aquilo é um GT4, isso aqui é um GT3 e aí a gente está treinando esse carro para a gente se adaptar, que é necessário também uma adaptação da gente, né, com o carro, mas não é nada difícil, a gente já está pensando em seguir o campeonato com o GT3. O campeonato de Endurance no Brasil tem 8 etapas, geralmente por ano. A gente corre Interlagos, Goiânia, Santa Cruz do Sul, Cascavel,
e agora temos a possibilidade de ter uma pista em Brasília também, que a gente vai ter corrida. Na verdade, tem vários autódromos pelo Brasil, a gente vai correr aqui no Velocitar também, aqui no Velocitar. Vai ter uma etapa. Aliás, a próxima etapa da Endurance vai ser aqui no Velocitar. E assim, é um campeonato que junta todas as marcas legais de carro. Então você vem numa prova de endurance brasileira, você vai ver os mesmos carros que correm na Europa. Então a gente tem aqui os protótipos, tem uma Ligier correndo, tem uma Ginetta protótipo correndo. Os carros são, sim, os protótipos são super rápidos, são carros que... Leves. Que viram perto de 15 segundos de distância de um Fórmula 1, por exemplo. Então são carros muito rápidos. Muito e largam fortes. todos juntos. E é todo mundo é uma junto. Bagunça, né, cara? É uma loucura, porque você tem... Como é uma corrida de 4 horas, então o segredo é você administrar, também você ser ultrapassado para perder pouco tempo e no final ganha, obviamente, quem sobreviveu, né, quem resistiu, o carro que não quebrou, não bateu, não teve nenhum incidente e quem conseguiu terminar a prova mais rápido. E são 2 pilotos, né, Rick? Como o Rick disse, são 4 horas de prova que daí os 2 pilotos vão alternando durante as 4 horas, é isso? No nosso caso, a gente corre eu e o Pacheco, são 2 gentleman drivers, que são pilotos que não são profissionais. Mas existem em outras equipes, em outros carros, situações que tem 3 pilotos, 2 gentleman e um profissional, às vezes até 4 pilotos. No tempo da equipe, os caras vão lá para compensar. Dá uma aditivada aí nos Exatamente, pilotos, dá uma força. Que legal. Obrigado, Rick. Pô, ficamos impressionados. Gente, realmente assim, é super organizado, o pessoal aí do autódromo, do evento, das equipes, e a gente vê que a paixão por quem começa e entra nisso daqui realmente é muito grande, mas a gente deu agora para entender um pouquinho o porquê. Valeu, Rick. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, Paito. Vamos lá, Obrigado, sucesso. Boa sorte. Valeu. Mostrar para vocês os carros, que é o que a gente gosta. Então, este aqui é uma Mercedes, uma que corre na GT4 e o Alan tá aí, vai explicar um pouquinho para vocês a diferença da GT4, GT3, motorização, enfim, estava me dando uma aula aqui e vai poder explicar tecnicamente a diferença dos carros e as principais diferenças para os carros de rua que a gente está acostumado a fazer track day, enfim, mas a diferença de um carro que é feito exclusivamente para a pista. Vamos lá, Alan, explica para a gente aí quais são as diferenças, as novidades que estão entre GT3 e GT4, quais são as variações aí? Vamos lá, Paito. Vou tentar explicar um pouquinho para o teu público. Bom, basicamente aqui o que a gente tem, a GT4 seria a categoria de acesso aos GTs, né? Então, o próximo é GT3, chegou a ter GT2, chegou a ter GT1 também alguns anos atrás, mas hoje em dia a categoria máxima é a GT3 mesmo. Então, esse aqui, por mais que é muito parecido o carro com o da GT3, porque a gente fala o monobloco é o mesmo, que é da Mercedes GT, a gente tem um motor original, né? Nesse caso aqui, a gente tem 13 tipos de mapa do motor e rege a homologação, então, da categoria. Então, nesse caso, no Brasil, a gente está no mapa 2, no qual a gente está em torno de uns 450 cavalos, tá? É o que a gente está correndo hoje em dia. E a motorização original, ele estava falando, é a motorização original que vai numa Mercedes GTS, que é o 4.0 litros biturbo, né? Que aqui no Brasil as Mercedes trazidas, a GT tinha, se eu não me engano, 460 cavalos, a GTS 510, a GTR já 580 cavalos. E agora a Black Series com 730 cavalos, mas é o mesmo 4.0 biturbo que a gente tem aqui. Exatamente. Então, exatamente, que nem você falou, exatamente o mesmo motor. Muitos carros usam até a mesma embreagem, mesmo câmbio. No caso da Mercedes, já é um carro bem mais para pista do que a GT4 normais. Se você pegar uma Club Sport antiga ali, você vai ver que ela é muito parecida com a de rua. Essa aqui já não. O câmbio já é um câmbio 100% de corrida, um câmbio Hewland, já com diferencial de corrida também. Suspensão, então ela já é, quando a gente olha assim, fala bem parecido, mas quando você começa a mexer, basicamente é o motor, que é o original mesmo. É o motor que é original e a casca que a gente identifica que é um Mercedes. Mas lembrando aí que toda marca que faz parte desses campeonatos tem sua GT4 e tem sua GT3. A Mercedes usa essa carroceria, a Audi, a gente estava falando, usa o R8, Bentley usa o Continental, Porsche usa a 911, usa a Cayman, né? Então, são essas principais diferenças de uma e outra. E aqui, gente, só para mostrar para vocês, a gente tem tudo
o que eles trazem Um pra único dia de treino, né? No único treino, cara. treino. Um único treino, 2 pilotos e vem toda a parafernália aí pra turma fazer os testes, os treinamentos. Então, são os pneus aí para você explicar, acho que as principais diferenças. Exato, o que a gente fala, na verdade, o primeiro contato do carro com o solo é o pneu. Então, assim, não adianta a gente querer ficar desenvolvendo o carro, gastando tempo todo nosso, porque esses carros têm uma hora de voo bastante onerosa, assim, né? Então, assim, a gente precisa, uma vez que entra na pista, sair com um plano mesmo, um objetivo, não simplesmente ficar andando. E se você não tem um pneu de boa qualidade, às vezes você fala, putz, eu acho que o caminho está errado, mas não é o pneu que já gastou. E aqui ainda é uma pista bem... que exige bastante do pneu, então a gente tem esse cuidado. Então só para esse treino aqui hoje é óbvio que a gente tem pouco pneu de chuva, porque a gente já olhou nossa previsão antes. Sabia que não ia chover. Já sabia que não ia chover, então a gente trouxe um único pneu, mas a gente tem pneu aqui de todas as quilometragens, inclusive pneu zero, né? Se olhar um pneu zero. Você tem esses furos aqui, ó, mostram na verdade a profundidade do pneu. Então ele vai subindo aos poucos. Então quando a gente pega aqui assim, exatamente, quando a gente chega aqui só tem esses dois, o pneu já está praticamente aqui, no final da vida dele. Isso aqui já era. Isso aqui... Esse ainda não, porque a gente já tem aqui alguns furos, ó. Então todos os pneus que a gente guarda aqui são pneus que ainda não chegaram no final de um stint de corrida, então ainda dá pra gente usar. Mas acabou daqui, a gente sempre passa pelas pessoas que estão montando cartódromo, coisa assim, que eles usam de barreira de pneu. Tá, e outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, fiquei super impressionado e curioso, esta aqui é uma Mercedes da categoria GT3. Essa aqui acabou de chegar, eles estão fazendo os primeiros testes, e uma curiosidade que o Alan falou pra gente, que é o motor. O motor não é o mesmo. Explica aí, Alan, como que é a história das 24 horas, que resolveram utilizar um outro motor, e é um motor consagrado pra gente que trabalha com carro, que está acostumado. O Alan vai explicar aí para vocês. Exato. Bom, esses carros são todos desenvolvidos, principalmente esses carros de GT3, para as corridas de 24 horas. A gente tem diversas durante o mundo. É que a mais conhecida é 24 horas de Le Mans. Mas a gente tem de Dubai, a gente tem de Spa, então a gente tem várias. São carros bem resistentes. Então, nesse caso, quando eles fizeram esse projeto e levaram um carro para ser homologado, eles ainda não estavam totalmente seguros em colocar um motor turbo lá atrás, o 4.0 turbo, para a corrida de 24 horas. 24 horas correndo em Dubai, assim, deserto, temperatura altíssima, pauleira essas 24 horas, então realmente não pode jogar todo o trabalho fora. Tinha que estar confiante no coração do carro aí. Exatamente. Uma vez que você leva para homologação, você não pode falar, agora eu quero mudar. Então você não consegue mudar a tua homologação. Então eles falam assim, eu vou pegar para o mais conservador, pegar um motor que é conhecido da SLS, o aspirado, sim, que... Então, gente, isso aqui, ó, SLS, é da asa de gaivota, cara. Famosaça asa de gaivota de 2010 para 2011, uns 6.2 litros, que na asa de gaivota. Na verdade, esse motor não foi utilizado só na asa de gaivota, tá? Hoje, esse motor 4.0 V8 biturbo, ele é utilizado em basicamente toda a linha na Mercedes. GLE usa esse motor, a AMG GT usa esse motor, vários carros da Mercedes usam esse motor. Mas ali em 2010, 11, 12, basicamente toda a linha de Mercedes e AMG usava esse motor aqui. É um 6.2 litros naturalmente aspirado, que no caso da SLS ele tinha 571 cavalos de potência. Daí alguns outros carros da linha essa potência variava, mas realmente foi um motor assim extremamente consolidado na marca e que tem um barulho incrível. Então a gente, quando dá partida em uma e partida em outra, a gente... Sabe a diferença, né? Não, tá bem a diferença. Eu acho que até os pilotos que... Eles andam em ambos os carros, e aí quando anda aqui, fala, nossa, você sente mais o carro de corrida, que você ouve o barulho mesmo ali. Isso aqui, quando dá partida nos boxes, a gente já para tudo, ninguém conversa mais. Então é isso aí, gente. Ó, então esses carros, eles são feitos pela Mercedes. Cada marca tem na tua planta aí, na tua engenharia, esses carros são feitos lá fora, são feitos na Alemanha e vem pronto para cá, desse jeito aí para correr, né? Com todo uma série de equipamentos aí para as corridas. Exatamente. Tem uma empresa da Mercedes chama HWA, então, no qual a gente tem um login e senha, então nossos engenheiros, quando a gente chega lá, a gente tem que alimentar quilometragem que a gente já andou, a situação que está o carro, e você pegar, parece que a gente está dentro de uma concessionária mesmo, né? Todas as equipes têm esse acesso, então todo o carro ele é explodido, então você sabe exatamente cada peça, e ele vem desse jeito, então assim, a grande expertise da equipe é você fazer a manutenção
que carro de corrida é como se fosse um avião, é hora de voo. Então a gente sabe exatamente quanto um semi-eixo, um cardão, um rolamento tem. Exatamente. Então assim, o que a gente tem que fazer é não desenvolver, é manter o melhor possível que já vem muito bem feito lá de fora. O Alan, conta pra gente aí, cara, qual que é a tua função junto à equipe, junto aos pilotos? O Alan é piloto profissional, mas eu quero perguntar isso porque eu tô vendo todos os pilotos ficam gritando, Alan, vem cá, Alan, vem cá. Ele é o cara mais requisitado aqui dos boxes. Então, explica aí qual que é o seu trabalho junto aos pilotos, junto à equipe, junto ao time. Fala um pouquinho aí de você aí. Bom, como você falou, eu sou piloto profissional, eu corro desde os 10 anos. Cheguei para a Europa, corri de Fórmula Renault, fui vice-campeão. Eu estou bastante tempo na Porsche Cup, sou pentacampeão lá na Porsche Cup do Honduras. E eu montei, na verdade o Zé Davi montou uma oficina de carro de rua, que chama Arte Carros, junto com a J Davi. Então se você olhar lá, são as duas coisas num único local. E ele me colocou como sócio, ele sempre foi meu chefe de equipe. Ele falou, Alan, eu tô com um projeto novo, você não quer entrar comigo? Precisa tocar isso aí, eu vamos falei, lá. pô, falar isso aí pra mim é que nem você fala pra eu andar num carro de corrida. Eu falei, claro que eu vou. E aí eu acabei conhecendo o Rick e o Pacheco pelas clínicas do Betinho. Aí ele falou, pô, eles querem correr de carro. Eu falei, vamos lá, eu vou ajudar vocês. Então, na verdade, eles me chamam direto porque nós somos como padrinhos deles. Entendi, para dar todo esse treinamento, dica para pilotos amadores que estão iniciando ou mesmo que estão há muito tempo, mas querem aprimorar, né, as técnicas que não são profissionais, na verdade, né? Eles falaram, são gentleman's drivers, né? Não são pilotos profissionais, né? Exato, é isso mesmo. Tipo, a pessoa quer ir para a parte de corrida mesmo, para o automobilismo, então aí é a parte que a gente entra, porque muitos fazem só o track day e falam, pô, agora eu quero um pouco mais, o que eu tenho que fazer? Eu falei, então tem que comprar um carro de corrida, precisamos treinar, precisamos se dedicar e tudo mais. É o caminho que eles estão indo lá. Então eu acho que esse é o meu papel aqui com eles. E até tem uma curiosidade, que nem você falou assim, é uma categoria de gentleman drivers. 2 pilotos profissionais na ativa hoje em dia, você nem pode correr na categoria. Então quanto maior a graduação, menos vantagens você tem. Então até quando o Rick e o Rodrigo foram correr lá, eu olhei eles treinando, a gente foi treinando bastante e falei, eu acho que vocês estão aptos a andar sozinhos. Sozinho, não precisa de ninguém sem profissional andar com junto. vocês. Exato. E aí, assim, bom, dessa parte eu estava certo, porque eles andaram muito bem. Foram tranquilos. Foram super bem. E por eu não estar com eles, eles tiveram algumas vantagens de poder ficar um pouco menos tempo parado no box, algumas vantagens também de melhorias do carro que você pode colocar. Quando você não tem um profissional junto. Quando você não tem um profissional junto. Legal. E tá dando super certo. Então, como o Alan falou aí, só explicar para vocês, o Rick e o Pacheco são pilotos hoje da GT4, estão querendo ir para a GT3, até por isso que eles estão aqui, estão testando essa Mercedes GT3. E o Hanna e o Betinho são os proprietários e quem concebeu a T-Drive. T-Drive é o quê? Cara, é uma baita clínica de pilotagem, os caras são muito fera, super seguros, eles fazem todo o trabalho, você chega aqui, tá tudo pronto, equipe, carro, ambulância, autódromo, comida, alimentação, fazem isso para o Brasil inteiro. E eles dão um treinamento para pilotos amadores, iniciantes, um pouco mais avançados. Então eles, Alan, todos são amigos, parceiros. E pô, o trabalho realmente é incrível, vale a pena conferir. Procurem aí na agenda deles, aonde eles vão estar, uma próxima corrida, um próximo dia de treinamento que vale muito a pena. Bacana, Alan, obrigado. Vamos acompanhar mais aí. Depois a gente acompanha as corridas. Fechado. Valeu! Obrigado.